Hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens. Aqui na nossa comunidade a gente tem trabalhado assim, há alguns meses a gente tem sentado e estudado sobre algum determinado assunto, sobre algum determinado tema, e dessa vez nós queremos falar sobre o Natal. Mês de dezembro é o mês do Natal, vocês estão vendo propaganda o tempo todo, vocês estão vendo Papai Noel, pisca-pisca, árvore de Natal. Todo lugar que vocês vão, vocês veem alguma coisa que façam menção ao Natal. Mas a gente quer falar do Natal na IPNC, o Natal aqui na Nova Canaã. Como a gente enxerga o Natal? A gente enxerga o Natal a partir das Escrituras. E a gente vai passar por essa série de mensagens durante esses 5 domingos de dezembro, onde nós falaremos do Natal na Igreja Presbiteriana Nova Canaã. O Natal na IPNC é a série de mensagens que se inicia hoje. E para o tema que nós temos hoje de mensagem, a gente tem um videozinho que foi preparado aí pela rapaziada para vocês darem uma olhada. O Natal é para nós, sem dúvida, uma das datas mais importantes do calendário cristão. É o momento, de fato, que a gente consegue tocar um pouco da eternidade e celebrar o momento em que Cristo veio, tabernaculou entre nós, nos trouxe paz para com Deus. E para o ano que vem, a nossa esperança e a minha oração é para que Deus continue tornando essa igreja uma igreja avivada, generosa, e que cada membro aqui, no seu dia a dia, esteja pregando o evangelho incessantemente e intencionalmente. Quando eu era criança, o meu sonho era ser regente do coral da igreja. A minha época favorita do ano era quando começavam os ensaios de Natal e as apresentações, porque eu acompanhava tudo de perto, já que minha mãe cantava, ela fazia parte do coral. E por causa disso, nós ouvíamos as músicas natalinas o ano inteiro. Essas músicas sempre me encheram de esperança. E depois de ter crescido, eu entendi por que eu tinha tanto amor. Elas são uma mensagem cantada do plano de redenção do Senhor. Elas nos contam que Deus, Ele mandou o seu Filho, que habitou entre nós. Ele morreu, apesar de não ter pecado nenhum. Apesar da morte, Ele está vivo, porque a morte não foi capaz de pará-lo. Por causa disso, nós sabemos que a nossa esperança, ela não se resume a essa terra. Está na vida eterna, que nós temos em Cristo Jesus. O desejo é que a Canaã, assim como essas músicas sempre me encheram de esperança, possa mostrar ao mundo a alegria que nós temos em Jesus Cristo. Nós temos boas recordações do Natal. Uma delas é que foi no Natal que eu e o Tom ficamos noivos. A outra boa lembrança é o primeiro Natal da Jaque. Alguns irmãos sabem que a Jaque foi um milagre na nossa vida. Tínhamos a esperança de constituir uma família e ter um filho. Deus nos concedeu esse milagre e concretizou a esperança de ter uma família. E uma esperança mais recente que eu tinha compartilhado com os meus pais é uma vontade muito grande que a gente tinha de encontrar uma igreja que realmente acolhesse a gente. Esse ano de 2023, Deus nos permitiu encontrar a Nova Canaã. Essa foi a igreja que de fato nos acolheu e a gente está muito feliz lá desde o início do ano. E a gente tem visto o crescimento da igreja e a gente espera que assim continue, não só no ano de 2024, mas por muitos anos pela frente. Esse momento do Natal é um momento reflexivo para nós, um momento de boas lembranças e que a gente possa continuar construindo boas memórias assim. Olha aí, que legal. Natal na IPNC, um pouco de esperança dentro da nossa comunidade. Pessoas que estão esperando por manifestação da graça de Deus, da bondade de Deus no meio da nossa comunidade. E quando a gente fala de Natal, a gente tem Natal como uma data extremamente comercial no nosso tempo. O Natal é uma data extremamente comercializada. O tempo inteiro vocês estão sendo bombardeados com propagandas natalinas, falando de desde produtos de limpeza, promoção de produtos de limpeza na época de Natal, até o seu carro novo, o seu carro zero você vai comprar agora no Natal com grande desconto. Essas são as propagandas, essas são as promessas, e essa, para muitas pessoas, é a esperança e a expectativa única que as pessoas têm, a partir de todo o comércio, a partir de tudo aquilo que é anunciado. Mas aqui na IPNC a gente vai ver o que é o Natal a partir das Escrituras. Então eu gostaria de pedir para abrir o Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, onde nós leremos
do primeiro versículo ao versículo 17 da palavra de Deus. Mateus capítulo 1, nós faremos a leitura do primeiro versículo ao versículo 17, e aí então nós nos colocaremos em oração para pedir que Deus fale ao nosso coração a partir desse texto, a partir dessa mensagem. Está escrito, palavra de Deus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe e de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até aqui a nossa leitura. E a gente ora pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração a partir da mensagem, a partir desse texto. Senhor do céu e da terra, em nome de Jesus, a gente vem humildemente pedir que o Senhor, por teu poder, governo e majestade, nesse dia, nessa hora, nesse momento da história, o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, por causa do teu amor, por causa do teu nome, por causa do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, o Natal é uma série extremamente... o Natal é uma época do ano extremamente comercializada. Vocês estão vendo propagandas de todo tipo. Quem aqui já foi ao shopping? Novo Shopping, Ribeirão Shopping. Vocês viram como que os shoppings estão todos muito bonitos, cheio de iluminação, o Papai Noel chegou, e tudo isso faz parte de um período da vida humana, onde todos nós nos voltamos para as compras, para os enfeites, para os encantos de Natal. É muito legal a gente passar assim no shopping e ver aquela fila assim, ó, quilométrica de pais com crianças no colo para poder botar o menino para tirar a foto com o Papai Noel, porque aquilo ali vai servir de recordação. A gente vê isso e a gente acha legal. Parece ironia o que eu estou falando, mas não é. Eu digo que é legal que eu falo assim, quantos pais se dedicam aos seus filhos, mas muitas vezes pelo motivo errado. A gente quer dar ao nosso filho um tempo na história, dar a ele, marcar a vida do nosso filho com um momento, mas que com o Papai Noel, que de fato não vai transformar a vida daquela criança. E a gente vê toda a dedicação, todo o empenho voltado para o comércio, para o momento comercial. Mas essa série de Natal, ela pretende voltar os nossos olhos para o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus, essa é uma história que tem a ver com a eternidade. E os nossos olhos voltados para esse momento da eternidade é que transformam de fato a nossa vida.
Olhar para o Natal a partir das Escrituras, olhar para o Natal a partir da Bíblia, é o que de fato muda a vida de um ser humano. Esse é o momento da expectativa, da esperança, quando os nossos olhos se voltam para Jesus, para a obra de Jesus. E esse é o caminho de educação dos nossos filhos. Muito mais do que dar um presente. Nessa época do ano, os nossos filhos precisam do Natal. Precisam do Natal, precisam do nascimento de Jesus, precisam tomar conhecimento do nascimento de Jesus. E aqui, enquanto a gente está falando do Natal, a partir das Escrituras, a gente não está querendo aqui ensinar a igreja a não comprar. É pecado comprar no Natal. A gente não está falando nada disso. Não estou dizendo que vocês não possam ir no Natal, na época de Natal, no shopping, tirar foto de árvore, participar de tudo isso. Pode sim, gente. Vocês podem viver tudo isso, pode colocar a árvore de Natal. Tem pecado, nada disso. A não ser que vocês estejam idolatrando a árvore de Natal, se ajoelhando diante dela e pedindo algum presente para Papai Noel. Aí está errado. Aí você precisa de um puxão de orelha e um tempo comigo no gabinete para a gente conversar. Entende? Mas se não for nada disso, vocês podem viver tudo isso, vocês podem viver essas experiências, levar os filhos de vocês, mas o que vocês não podem esquecer é que esse é um momento oportuno para vocês lembrarem do nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus marca a eternidade. O nascimento de Jesus marca a história da humanidade. O nascimento de Jesus marca tudo aquilo que nós fazemos aqui enquanto culto, enquanto louvor e adoração. O nascimento de Jesus foi determinado por Deus na história. Deus quis manifestar a sua glória sendo presente no nosso meio de maneira encarnada, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, o nascimento de Jesus, o Natal, é a proclamação do Evangelho. Se a gente ouve e aprende o Natal a partir de luzes, a partir de Papai Noel e de comércio e de compras, a gente precisa voltar os nossos olhos para a proclamação do Evangelho, porque o nascimento de Jesus tem a ver com a sua salvação. O nascimento de Jesus tem a ver com a transformação da sua casa. O nascimento de Jesus foi um fato histórico. Tem a ver com a história, tem a ver com a realidade dos nossos dias, tem a ver com a vida. Então, por isso essa série, o Natal na IPNC, pretende fazer voltar os nossos olhos para a proclamação do Evangelho, para o anúncio desse mistério, dessa glória, que é o poder do nome de Jesus, como nós cantamos aqui. E nessa noite, a gente acabou de ouvir falar aqui dentro da nossa igreja sobre esperança. E aí a pergunta que eu faria a você é: qual é a sua esperança para essa época de Natal? A gente pediu alguns vídeos de algumas pessoas aqui da nossa igreja para poder falar para vocês o que eles esperam. O que eles estão esperando enquanto pensam no Natal. E a gente ouviu aqui, que palavra abençoada, o Verbo encarnado. A gente ouviu falar aqui que esses momentos de cantata fizeram remeter o coração da Gabi para aquilo que é precioso, a eternidade. A gente está ouvindo falar de esperança, e esperança de verdade para a nossa igreja. Então, a partir desse texto que nós fizemos a leitura, a gente tem como tema dessa mensagem que o Natal ele é esperança para toda a geração. O Natal é esperança para toda a geração. A gente fez a leitura do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus que narra a história do Senhor Jesus Cristo, que narra nascimento, narra o seu desenvolvimento ali no seu ministério, a sua morte e ressurreição, começa falando da sua genealogia. O texto mostra para a gente o primeiro versículo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A palavra genealogia aqui remete a Gênesis, ao livro do Gênesis, ao livro lá do começo. Aquilo que a gente lê em Gênesis capítulo 1 e 2, aqui, livro da história de Jesus, livro da origem do Senhor Jesus. Basicamente, o que o Mateus começa a falar aqui é sobre a origem de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, aquele que estava na criação de todas as coisas
agora vai ser identificado entre os homens, vai ser visto por entre os homens, porque ele nasceu. E para ele nascer, o Senhor Deus conduziu toda uma história, conduziu muitas e diversas gerações até chegar o dia do nascimento de Jesus. Por isso, Jesus é esperança para toda a geração. Em primeiro lugar, Jesus é esperança para toda a geração. O nascimento de Jesus é esperança para toda a geração, porque o mal é um problema para toda a geração. O mal é um problema para toda a geração. Você não é a única pessoa a passar por decepções, a passar por problemas na sua vida, por perdas, por dificuldades. Você não é a única pessoa da sua rua cuja casa foi apontada como aquela que receberia todos os males. Você não é a única pessoa. E você não faz parte de uma geração que está sofrendo mais do que as outras. Toda geração passa por dificuldades, por perdas, pelo luto, pela morte, por doenças. Todas as gerações sofrem com o mal. O problema do mal é uma realidade na vida humana desde Gênesis capítulo 3. De Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva quebraram o pacto da aliança com Deus, a partir dali o mal entrou no mundo, e aí a gente vai ver a face do mal. E toda a geração, desde então, sofre com o problema do mal, porque o mal é um problema para toda a geração. A gente vê isso aqui do 1º ao 6º versículo, por exemplo. Do 1º ao 6º versículo, a gente tem o período patriarcal, o período dos patriarcas. Do versículo 6 ao versículo 12, a gente tem um período da monarquia, quando Israel tem um rei e diversos reis. E também a gente tem do versículo 12 ao versículo 16, o período do exílio. Meus irmãos, todas essas gerações que estão sendo narradas aqui passaram pelo problema do mal. Toda a ascendência de Jesus sofreu com o problema do mal. Todos aqueles que vieram antes de Jesus, os que fazem parte de sua genealogia, sofreram com o problema do mal. O problema do mal é uma realidade, desde Gênesis capítulo 4. Dali em diante a gente vê o mal assolando toda a humanidade, crente e não crente. Quem é crente, sofrendo. Quem não é, também sofrendo. O problema do mal é uma realidade. E quando eu falo de mal aqui, problema do mal, eu estou falando de duas espécies, de duas formas do mal se manifestar. O mal, ele se manifesta de maneira natural ou de maneira moral. Isso faz parte da nossa realidade. O mal moral é a imoralidade sexual que vocês veem hoje. É aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos, que é imoral. A mentira. Isso, alguém já mentiu para você algum dia? Vou fazer essa pergunta para não perguntar se você já mentiu para alguém. Mas isso é o mal moral, que faz parte de toda geração. A inveja faz parte da vida humana. É o problema do mal moral que assola todas as gerações. A gente tem também o mal natural, a fome, a seca, os desastres naturais. Tudo isso gera mal, faz mal, causam problemas para a humanidade. Todo ser humano passou por isso. E aí a gente começa pela narrativa bíblica. Vocês conhecem a história de Abraão. Abraão é conhecido pelo quê? Por ser o pai da fé. E ele passou por problema? Sim. Quando Deus chama Abraão, e Deus faz a promessa para Abraão de que dele uma grande descendência, uma numerosa descendência, seria a sua posteridade, Abraão sai então e ele vai rumo à terra que o Senhor Deus havia falado para ele. E quando ele chega lá, o que ele encontra? O relato de Gênesis capítulo 12 mostra que quando ele chegou na Nova Canaã, fome. Oh, miséria. Triste. Alguém que acabou de ouvir uma promessa da parte de Deus, chega no lugar onde ele achou que agora ele ia desfrutar da bênção e vem a fome. E aí, em seguida, ele vai para uma outra terra, ele vai para o Egito, e para ele não morrer, ele tem que mentir. Ele tem que contar uma história atravessada.
E aí a gente começa a olhar a história daqueles que fazem parte da ascendência de Jesus, e a gente vai ver que esse problema, o problema tanto moral quanto natural, fizeram parte da vida de todos eles. Abraão tem a sua esposa Sara, que tem um problema de infertilidade. Não podia dar filhos a Abraão. É um problema ou não para quem quer ter filho? Para quem sonha ter um filho? O Abraão sonhava e ele não podia ter. Então, é um problema da realidade do Abraão. A gente tem Jacó. Vocês conhecem a história de Jacó? Jacó, ele mentiu, enganou o pai, enganou o irmão. Depois ele foi enganado também. Sofreu com isso. Ele enganou e foi enganado. É um problema da humanidade. A ascendência de Jesus passou por isso, gente. A gente olha aqui, a gente tem no texto, por exemplo, a história de Tamar. Tamar é uma moça que foi dada em casamento ao filho de Judá, mas aí ela teve que viver o luto, porque o filho de Judá, o filho mais velho, morreu, porque era um homem que se desviou do caminho do Senhor, e Deus trouxe a morte sobre ele, morreu, e aí ela viveu o luto, a viuvez, e foi dado a ela um outro filho de Judá. Mas esse outro filho de Judá, ele era tão perverso que ele não queria ter filho com ela, ele se relacionava com ela, mas ele não queria, ele dava um jeito de não ter filho com aquela mulher. Um cara terrível, morreu também. E depois ela tinha a promessa de um casamento, só que era piquititinho o outro filho de Judá, não dava para casar porque era bebê. E aí ela não podia casar, mas ficou prometido que na hora que o menino crescesse, se casaria com ela. Mas não aconteceu, o Judá deu uma quebra ali, engambelou a essa mulher aqui, a Tamar, e ela não viu esse filho para casar. Mas quando o Judá foi lá na região onde ela estava, vivendo o luto, ela deu um jeito de botar uma roupa lá de prostituta, uma prostituta cultural, e aí ela se relacionou com o sogro dela, e aí então ela teve filho. É a ascendência de Jesus. É a história que a gente tem aqui sendo contada pelo Evangelho de Mateus. E aí a gente tem mais pessoas, a gente tem Raabe, que era a prostituta. Vocês conhecem a história da prostituta Raabe, que está aqui, ó, a ascendência de Jesus, imoralidade. Vivia, como o pessoal diz, vivia na zona. Era uma prostituta imoral. Vivia essa realidade. Está aqui na ascendência de Jesus. Um problema que a gente encontra em toda a história, em toda a geração. A gente avança, versículos 6 a 12, a gente tem o Davi. Vocês conhecem a história do Davi também. Vocês ouvem a história do Davi, que o Davi venceu o Golias, o gigante. Mas o Davi, ele mandou matar Urias, porque ele engravidou a mulher do Urias. Gente boa, um amigo. É a história, a ascendência de Jesus, o problema do mal diante dos nossos olhos. Em toda a ascendência de Jesus, o Davi, que é esse homem que se deitou com Batseba, ele vai ter um filho, Salomão. Vocês conhecem a história de Salomão, está aqui também na ascendência de Jesus. Um homem próspero. O texto de Reis, o primeiro capítulo de Reis, o capítulo 3, versículo 3, diz que Salomão amou o Senhor. Mas quando você chega lá no capítulo 11, o texto diz que o Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, 600 só. E aí ele se relacionou com elas e ele se desviou do caminho do Senhor, de maneira que a ira do Senhor se acendeu contra ele. A gente ouve falar da prosperidade de Salomão. Salomão, um homem próspero, mas nada piedoso. Era o tipo que você olhava e falava assim, nossa, Salomão, né? Rico, poderoso, tanta sabedoria, mas era um cara que vivia uma vida nada piedosa, que não tinha um comportamento de crente, vamos dizer assim, não tinha uma vida de crente. É o Salomão, é a ascendência de Jesus, são as gerações mostrando a face do mal no meio da família de Jesus, da genealogia de Jesus. A gente olha para a história dos reis, por exemplo, que aqui a gente vai ter do versículo 6 a 12, a gente tem um período tanto de progresso da monarquia, como de declínio da história de Israel. Porque foi dada uma promessa, por exemplo, a Davi, de que haveria um reino eterno, mas a gente vê o reino que tinha a promessa de ser eterno se afundando no pecado e sofrendo com todo tipo de males.
É o declínio da história de Israel, a ponto de então eles chegarem no exílio. E aí a gente tem o Jeconias, que vai ser um rei dessa época, que ele não vai ver os seus filhos, por exemplo, sentando no trono. Não vai ver. Por quê? Porque ele estava no exílio. E dentro do exílio, eles viveram, além disso, depois disso, um período de silêncio, onde Deus não falava mais com o povo de Deus, com o povo de Israel. A gente vê um problema do mal aqui na história. Um mal presente em toda a geração do Senhor Jesus. Todos aqueles que vieram antes dele, a ascendência de Jesus é marcada pelo problema do mal, tanto moral quanto natural. Foram muitas as dificuldades que esses familiares, esses parentes de Jesus passaram. Agora, qual família aqui hoje está isenta do mal? Qual de vocês aqui hoje está isento de um diagnóstico de doença? Quem de nós aqui pode dizer com pretensão que não vai adoecer porque é crente? A gente viu a pandemia pegar crente e não crente, matar pessoas. A gente viu a pandemia matar rico, pobre, preto, branco, amarelo, homem, mulher. Gente que morreu. O problema do mal na nossa geração. Vocês vão poder contar daqui 20, 30 anos o que vocês viram, por exemplo, na pandemia. Eu vivi essa época, eu vi, foi um problema terrível na nossa época. A nossa geração é marcada também pelo mal. O problema do mal também marca a nossa geração. O problema do mal também marca a nossa casa. Tanto o mal moral, a gente tem mentira, inveja, traição, imoralidade sexual. A gente vive um tempo, por exemplo, na nossa geração, em que a gente está chamando de revolução sexual. As nossas crianças estão cada vez mais próximas, tendo contato cada vez mais cedo com a sexualidade. É um problema da nossa geração. A gente está lidando com isso. A gente está lidando com um problema da imoralidade, onde a pornografia, por exemplo, está entrando nas casas de crente e não crente, e as pessoas estão viciadas em pornografia. E não pense você que isso é um problema só de homem. Na maioria, sim, são os homens que sofrem com o problema do vício. E eu vejo homens chorando porque não conseguem parar de ter contato com pornografia. Vício, doenças mentais, estão tomando o coração e a mentalidade, a mente da nossa geração. Nós temos um problema. O problema do mal assola também os nossos lares, a nossa casa. Quem aqui, enquanto família, está isento de um escândalo? De uma filha engravidar fora do casamento? Quantos de vocês já viram isso? A gente acha que só acontece com o vizinho, do filho da gente fazer isso. São problema moral. Faz parte de todas as gerações. Todos nós vimos isso acontecer, está diante dos nossos olhos, e a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder esses relatos, de mostrar que existe um problema para a humanidade. Todos esses males aconteceram na ascendência de Jesus. Agora, o que marca a gente aqui como um ponto de esperança é que Jesus, ele não escolheu uma família perfeita para ele nascer. O que é esperança para mim e para você aqui? É saber que, apesar de eu ser alguém que pode contar mentiras, alguém que está propenso a trair, propenso a fazer o mal, propenso a enfrentar a fome, enfrentar doenças, enfermidades, tudo isso pode acontecer comigo, mas há uma esperança para toda a geração que passa por esses males. A esperança é Cristo Jesus. Porque para toda a geração sempre foi o Senhor Jesus. A mensagem sempre foi a mensagem do Senhor Jesus para enfrentar o problema do mal. O problema que assola a humanidade. Jesus, ele não escolheu uma família perfeita, uma linhagem de sangue azul, gente que sofreu com toda forma de mal, para receber em sua casa como Senhor e Salvador Cristo Jesus. Então, a esperança para mim e para você
para a nossa casa, para a nossa família, é o Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele tem misericórdia e compaixão de nós. Ele escolhe habitar no meio de uma geração como essa, geração perversa, geração contaminada pelo mal, gente que pratica a imoralidade, gente que faz todo tipo de abuso que vocês imaginarem. É a história da genealogia de Jesus, toda ela marcada pelo mal. Toda a genealogia de Jesus é marcada pelo mal. E por que essa geração podia ter esperança? Essas gerações podiam ter esperança, porque havia uma promessa para ela, havia um desígnio de Deus para ela, e sendo o desígnio de Deus, sendo o bom propósito de Deus, revelar Jesus, o Senhor, Deus, não eliminou essas pessoas da história. Então você que viveu a imoralidade, você que viveu os abusos, você que já viveu os escândalos, todos estes males, o problema é só da sua consciência. Para quem viveu o problema do pecado e vive dentro da igreja, canta louvores ao Senhor, participa dentro de uma vida comunitária, mas ainda carrega consigo o peso do pecado, como se aquilo que você fez lá no passado, você tivesse que pagar por tudo aquilo. Você precisa olhar para Cristo como a esperança daquele que te redimiu, que te lavou, que olhou para você e que te amou apesar de você. Apesar de todos os males na sua vida, apesar de tudo aquilo que você já fez de errado, apesar da sua imoralidade, apesar do seu sofrimento, apesar das suas doenças, apesar de tudo isso, Jesus olhou para você com compaixão, com misericórdia, e Ele quis habitar no seu coração, habitar na sua mente. Então, todo o problema do pecado, todo o problema do mal, foi na cruz de Cristo rasgado. É apenas uma questão de fé. Você olhar para a história e entender que Jesus entrou na sua história para pagar as suas dívidas. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz o seguinte: Isaías profetizando acerca de Jesus disse, versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Senhor, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressores intercedeu. A gente tem a leitura do profeta Isaías falando de uma posteridade de Jesus, ou seja, a ascendência de Jesus, ela foi lavada e redimida por ele, porque havia uma promessa, e eles esperaram no Messias essa remissão, essa transformação. Agora, para a sua posteridade, para todo aquele que venha crer em Jesus, esse lavar regenerador acontece sobre a vida daquele que crê. Então, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como a esperança da remissão dos seus pecados, você o tem, você recebeu. Isso é esperança para mim e para você, porque quando nós chegarmos diante de Deus, no dia do juízo, este mal nós não levamos na nossa conta. O problema do mal, eu não precisarei chegar diante de Deus e justificar a minha mentira, justificar o mal que eu fiz. Olha, Senhor, aquele dia eu menti por causa disso, tá? O Senhor me perdoa. Não! A minha confiança, a minha convicção está em Cristo ter entrado na minha história e ter tornado a minha vida como uma vida que faz parte agora da sua família. Agora eu sou chamado filho de Deus.
Irmão, eu como na mesa com o Filho de Deus. Porque Ele escolheu entrar na minha história. Porque Ele escolheu habitar na minha vida. Entrar na sua história, mesmo você tendo vivido o que você já viveu. Seja na sua infância, seja na semana passada, seja hoje pela manhã. O que importa é que Cristo olhou para você com misericórdia, para o perdão dos seus pecados, para que quando você chegar diante de Deus, você não leve diante de Deus a justificativa de todo o mal. Para que você não queira se justificar diante de Deus pelo mal. Não, foram justificados pela obra penosa dele, aqueles que nele creem. Então, todo o problema do mal, ele se desfaz na obra de Cristo Jesus. Todo o problema do mal, moral e também natural, ele se desfaz na presença de Jesus. E na obra, no nascimento de Jesus. O Natal é para nós esperança para essa geração, porque o mal, ele sendo um problema para essa geração, ele foi derrotado na cruz. O Natal é esperança para nós por causa disso. Então, seja a pandemia, seja uma doença mortal que você tenha que passar, seja o pecado que assola a sua vida, o pecado que importuna a sua vida e que esmaga os seus ossos, seja o que for, Jesus é a esperança para a remissão desse mal, para a transformação da sua vida. O Natal significa Cristo Jesus ter nascido e encarnado na história para mudar a sua vida, para mudar essa história e esse problema do mal. E em segundo lugar, o versículo 17 vai mostrar para a gente que o Natal ele é esperança para toda geração, porque Deus está no controle de toda a história. Deus está no controle de toda a história. Isso é esperança para nós. Se por um lado a gente vê o problema do mal, mas a gente vê Jesus entrando na história, no meio de todo esse problema, de todo o mal, a gente tem, por outro lado, no texto sagrado, o ensino de que Deus está no controle de tudo, que Deus está no controle da sua história. E isso deve gerar esperança para a sua vida. Deus está no controle da sua história, na história dos seus familiares, na história de quem você ama. Deus está no controle de tudo. O versículo 17 mostra um pouco disso para a gente. O texto diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. O Mateus, que é quem escreve esse evangelho, ele está escrevendo esse evangelho para judeus. E os judeus, quando eles fazem a leitura de um texto como esse, eles já identificam o simbolismo que há nessa estrutura de texto. 14, 14, 14, 3 vezes aparece no texto sagrado. O que o texto está mostrando para a gente nessa repetição de 14, 14, 14, tem um significado de suma importância para nós. Porque o 14 aqui é a soma de 7 mais 7. 7, o número da perfeição. Para o judeu contemporâneo do Mateus, isso daqui está assim, ó. Claro, o que o Mateus está querendo dizer é que de uma geração a outra geração, até a outra geração, quem estava presente? Deus. A perfeição de Deus na condução da história, apesar de todo o mal moral, apesar de todo o mal natural, de tudo aquilo que aconteceu, Deus estava no controle da história. Passou uma geração, Deus estava no controle dela. Passou outra geração, Deus estava no controle dela. Até chegar o Senhor Jesus, Deus no controle de todas as coisas. Isso significa dizer que Deus tem controle da sua vida, tem o controle da sua história. O texto em Gálatas mostra para a gente, no capítulo 4, da carta de Paulo aos Gálatas, vai mostrar para a gente o seguinte. Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, no texto sagrado.
Vou ler o versículo 3 e o 4. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, o quê? A plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Perfeição, plenitude do tempo. Quando Deus designou que Jesus tinha que nascer, foi o dia que Jesus nasceu. Passaram 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações. Agora é a hora, eu designei. O nascimento de Jesus não foi o acaso, foi a plenitude do tempo. Deus completou aquilo que ele havia designado. Essas gerações todas que enfrentaram o problema do mal, viveram porque o Senhor Deus designou a vida delas. Deus estabeleceu o nascimento de cada um dessa geração. Deus determinou a vida de cada uma dessas pessoas. Nenhuma delas foi escrita, foi riscada dos escritos bíblicos. Muito pelo contrário, elas ensinam e mostram para a gente um Deus que tem controle sobre a história, inclusive sobre o mal. Então, esqueça essa ideia teológica que a gente entende que não é a compreensão correta e bíblica, essa ideia dualística de que Deus está lutando contra Satanás, ou que Satanás está lutando contra Deus. Deus tem controle de tudo, de todas as coisas. Quando o mal chegar na sua casa, quando um problema acontecer com você, não pense que Satanás está ganhando. Satanás está vencendo. Tudo é Satanás. É certo que ele é um agente do mal. Mas a gente precisa olhar para as Escrituras e aprender com as Escrituras que todas as coisas são designadas por Deus e que Ele se mantém no controle absoluto de tudo. Então, quando chega um diagnóstico, quando o mal bate a porta da nossa casa, não na do vizinho, mas da nossa casa, ou muito pelo contrário, quando ele arromba a porta da nossa casa e entra, você precisa entender, Deus continua no controle. Se existe um mal diante dos seus olhos, sejam os seus filhos, sejam os seus netos, Deus continua no controle de toda a história. 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, todas elas sob o domínio, o governo de Deus. E quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus nasceu, porque Ele é a esperança para toda geração. E Ele é a esperança para essa geração, é a esperança para a nossa vida, porque Deus continua controlando todas as coisas. Tendo o governo de todas as coisas, Deus está no controle da sua história. Deus, Ele tem o governo da sua vida. Os males que acontecem não mudam quem Deus é. Os pecados que você comete no seu dia a dia não mudam quem Deus é. Gente, Jesus nasceu depois de 3 gerações contadas aqui, de 14. Se fosse eu e você começando a ler essa história, a gente parava. Eu falava, vou mandar Jesus mais não. Não vou porque, olha só, não tem jeito. Passou uma geração ruim, veio outra geração pior. Essa aqui, mas credo. Prestem atenção e vejam Deus governando a história apesar do pecado. Prestem atenção na história e vejam Deus governando apesar dos males que aconteceram, fome, seca e todas as tragédias que aconteceram ao povo de Deus. Deus esteve sempre no domínio, no governo soberano da história. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque para quem crê, isso gera esperança. Saber que Deus está no governo de todas as coisas gera esperança. Gera esperança na vida dos crentes.
Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, misericordioso, se você pecar quando você sair daqui. Deus não muda. Ai, nossa, mas eu pequei de novo, agora Deus... Pare de pensar que Deus é Zeus, com um raio lá de cima, jogando o raio na sua cabeça quando você erra. Deus manifesta misericórdia, manifesta o seu amor, o seu perdão por meio de Jesus Cristo. É esperança para a nossa vida, porque de modo contrário, para quem é crente e já pecou um dia e pediu perdão e depois se viu pecando de novo, era o fim. Mas não, em Cristo se manifesta a esperança para nós, a esperança do perdão do nosso pecado. Porque se fosse depender de nós, a gente já viu que esse monte de geração que passou não teve jeito diante de Deus. Continuaram pecando, continuaram sofrendo com o problema do mal. E nós, meus irmãos, estamos sujeitos a esse problema do mal. A nossa geração é uma geração que sofre também, como as demais. Agora, a nossa esperança está no governo de Deus, o governo soberano de Deus. Um Deus que tem controle de todas as coisas. E que nada foge do controle dele. Nada escapa ao seu desígnio. Olha como que Deus tem o governo de todas as coisas e isso pode te fazer pensar. Você escolheu nascer? Você escolheu ser filho de quem você é filho? Você escolheu a história que você tem, os problemas que você tem com seu pai, os problemas que você tem com sua mãe? Você não escolheu nada disso. Você escolheu nascer onde você nasceu? Você escolheu nascer no Brasil? Percebe? Deus, ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele te fez nascer onde você nasceu. Ele te fez nascer filho de quem você é filho. Não é obra do acaso. Não é obra do acaso. A sua história de vida, os males que você já enfrentou, as dificuldades que você já enfrentou e que hoje te fazem vir aqui, não é obra do acaso. Tudo isso passa pelo governo absoluto de Deus. Deus escolheu que você tivesse nascido. Deus escolheu fazer Jesus nascer naquele tempo, com essa ascendência que ele tem, com aqueles que vieram antes dele. Deus fez com que Jesus nascesse onde ele nasceu. Deus te fez nascer e Deus designou nascer aqui no meio de nós. Ele designou isso, habitar no meio de nós, faz parte do plano de Deus, faz parte do projeto de Deus, do desígnio de Deus, habitar entre nós. Por isso a gente tem o nascimento de Jesus. É por isso que a gente considera o Natal tão importante, porque é Deus encarnado. É a presença do próprio Deus. Ele estabeleceu isso para a história humana. Ele vir aqui, estar aqui, viver aqui, sofrer na geração dele, sofrer todos os males que ele sofreu, os males e a morte de cruz. Ele designou tudo aquilo. Nada, absolutamente nada, pegou Deus de surpresa em tão crente. Queira se lembrar disso. Não é jargão. É teologia, é doutrina bíblica. São as escrituras mostrando para nós que Deus tem desígnio, controle absoluto sobre todas as coisas. Ele escolheu habitar entre nós. A gente lê isso no versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus presente. É desígnio de Deus. É o controle dele. Habitar no meio de nós, habitar no meio do seu povo. Deus revela esperança para essa geração no seu nascimento. Porque o seu nascimento manifesta o governo absoluto, o controle soberano de Deus. O seu nascimento não é obra do acaso, é a manifestação do governo soberano e absoluto de Deus.
Lembre-se disso. Olhe para a sua história, sabendo quem é você, os seus pais ou não. O seu nascimento é desígnio de Deus, revela a glória de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Agora, o seu sofrimento também é esperança. Também revela esperança, porque há promessa para aqueles que sofrem. Há promessa para os que estão abatidos. Há promessa para os que estão sendo oprimidos. Há promessa para aqueles que estão doentes, estão enfermos. Não de que deixarão de ser abatidos, oprimidos e que serão curados aqui. A promessa é que existe uma nova terra, existe um novo céu que está preparado para a igreja de Cristo. Então não espere ouvir de mim aqui uma promessa como essa: você vai voltar para casa e vai ficar curado, você vai voltar para casa e não vai sofrer mais. Não, no seu sofrimento Deus é glorificado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: bendito seja Deus, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola na nossa tribulação, para que na tribulação presente que a gente está passando, a gente possa consolar outros que estão sendo tribulados. Deus é glorificado através do seu sofrimento. Se você entende que dentro do desígnio de Deus, dentro do governo de Deus, o seu sofrimento faz parte da manifestação da glória dele, você vai assumir isso como vida cristã. Ao relato de uma missionária que foi enviada com o seu marido para fazer missões. Quem aqui entende que missões é um projeto de Deus? E pregar o evangelho para outras nações. E ela chegou numa ilha junto do seu marido para poder pregar o evangelho. Sabe o que aconteceu ali naquele lugar? A tribo que recebeu ela matou o marido dela. Num ritual. Ela viu. E ela sofreu tudo que vocês imaginaram que pudesse sofrer uma mulher, ela sofreu. E ela volta para casa e ela passa por um tempo com os missionários, cuidando, tratando das feridas emocionais e tudo mais que ela tinha que viver. Depois, quando ela estava preparada para voltar para o campo, perguntaram para ela: onde você quer voltar? Ela: para o mesmo lugar. É alguém que entendeu o governo absoluto de Deus, até na morte do seu marido, gente. Isso aqui é para a vida de crente. Então não esperem no Natal da IPNC uma promessa de que você vai ser curado. Se isso acontecer, bendito seja o nome do Senhor. Pode ter certeza que nós vamos dar glória a Deus aqui dentro. Nós vamos se alegrar muito por isso, porque a gente quer o bem dos crentes. Mas o sofrimento, o problema do mal é uma realidade na vida da igreja. E Deus tem o controle de tudo isso. E também eu quero dizer que Deus está no controle para você que sofre com o pecado. Eu sei que tem crente que luta contra o pecado, que sofre com o pecado. Eu quero dizer, Deus no controle da história, Ele revela misericórdia, paciência. Deus é paciente, meus irmãos. É misericordioso, é bondoso. Ai, se Deus não fosse, a gente não passava dos patriarcas. A gente já não tinha história para contar hoje, não tinha pregação do Evangelho, porque nos patriarcas a gente já viu todo o problema do mal. Então, para você que sofre com o pecado, Deus revela misericórdia no controle dele, de todas as coisas. De todas as coisas. Em terceiro lugar, o texto mostra para a gente que Deus é a esperança para toda geração, porque Deus tem promessa para toda geração. Todas essas gerações viram e viveram a partir de uma promessa de Deus. Todas as gerações que nós vimos aqui do texto de Mateus capítulo 1, os patriarcas, a monarquia, o exílio, todas essas gerações viveram e foram dirigidas por uma promessa de Deus. Os patriarcas tinham a promessa da nova terra, entrar na nova Canaã, entrar na terra que mana leite e mel. Era a promessa que fora dada aos pais, aos patriarcas.
No tempo da monarquia, havia uma promessa de um reino eterno, promessa feita a Davi. Seu reino não terá fim, um reinado eterno. Mas eles viram todo o declínio, viram todo o mal. Os patriarcas não entraram na terra, não entraram no Canaã, mas eles foram guiados pela promessa, viveram por ela. No exílio havia uma promessa. Quando o povo de Israel foi levado para o exílio, havia também uma promessa para o povo de Israel. Qual era a promessa? A promessa da restauração e do novo templo. O templo de Jerusalém havia sido destruído e havia uma promessa de restauração do templo. Tudo isso se cumpriu quando? Gálatas capítulo 4, a gente fez a leitura do versículo 3 a 5. Na plenitude dos tempos. Quando Jesus veio, a nova terra, o novo céu, o reino eterno, a restauração do templo, o novo templo, tudo isso na pessoa de Jesus. O Natal, o nascimento de Jesus, revela a glória de Deus, o cumprimento da sua promessa. E essa é a promessa para os tempos de agora. Sempre existiu uma promessa para toda geração. Qual é a promessa para mim e para a sua vida hoje? A vinda de Jesus. Os crentes aguardam esse dia. Estou falando dos crentes, discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus aguardam o dia que ele vai voltar. Vocês lembram do relato de Atos? Capítulo 1 do relato de Atos vai mostrar para a gente o seguinte: os discípulos estavam diante de Jesus, o ressurreto, o Nazareno, o Galileu, que havia sido morto e que ressuscitou ao terceiro dia. E ali ele está falando para o seu povo que o Espírito de Deus viria sobre eles, que seria derramado sobre eles e que eles teriam poder para proclamar o Evangelho até os confins da terra. Isso é o relato de Atos, capítulo 1. E aí o texto vai mostrar para a gente, nesse relato, que o Senhor Jesus, então, subiu aos céus, foi levado, e os discípulos ficaram olhando e contemplando Jesus sendo elevado aos céus. E aí, então, aparecem uns anjos, meio que cutuca eles assim, ó. Ei, o que vocês estão olhando? O que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo jeito que vocês viram ele subindo encarnado, ele vai descer. Vão proclamar o Evangelho. Vão proclamar o Evangelho. O que o povo de Deus, os discípulos de Jesus aguardam? Essa vinda. Aguarda a vinda. Enquanto aguardam, vivem proclamando o Evangelho, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo. A promessa para nós é da vinda de Jesus, meus irmãos. E quando o Senhor Jesus voltar, vai acabar o sofrimento. O problema do mal vai ser exterminado, porque Jesus virá não como um cordeiro, não como um cordeiro mudo que é levado para um abatedouro. Ele virá como um general, como espada, com resplendor e glória, para acabar de toda vez com todo o mal, com a opressão, para acabar de toda vez com tudo aquilo que assola a igreja, que faz com que a igreja sofra, com que o povo dele passe por sofrimentos. Essa é a promessa para mim e para você. Essa deve ser a promessa que deve guiar a sua vida, aguardar ardentemente o grande dia em que esses céus irão se abrir diante dos nossos olhos e nós contemplaremos o ressurreto, o Nazareno, o Galileu que ressuscitou ao terceiro dia, vindo dos céus para buscar a sua amada igreja. Meus irmãos, essa é a esperança cristã, a esperança do grande dia em que o Senhor Jesus virá. Enquanto nós esperamos esse dia, nós lidamos com o sofrimento, nós lidamos com o mal e lutamos contra o pecado. Lutamos contra o pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós lutamos contra ele, porque ele quer reivindicar a nossa carne, quer reivindicar direitos sobre a nossa vida. Então os crentes sofrem com essa luta.
Os crentes sofrem com a luta que existe na vida. A gente às vezes se pergunta, mas se Jesus venceu o pecado, se Jesus venceu o mal, por que a gente ainda sofre com isso? Você já foi liberto disso. Agora, enquanto o Senhor Jesus não vem para destruir de uma vez por toda tudo isso, a gente luta contra isso. A gente vai lutar contra o mal, vai lutar contra o sofrimento, vai lutar contra o pecado. Isso é um mistério da vida cristã. Um confronto, porque nós temos dois reinos aqui. O reino da luz, o reino eterno, o Senhor Jesus reinando e governando sobre a sua igreja contra o império das trevas. E que nós fomos tirados de lá. Nós fomos tirados de lá e agora nós lutamos contra isso, meus irmãos. Então, o Natal é esperança para nós, porque a promessa se encarnou no meio de nós, entrou na nossa história, para mudar a nossa vida. Para mudar a nossa vida. De que maneira? A partir dessa doce esperança. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que as leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de vir. Meus irmãos, eu quero, me aproximando do fim, dizer a vocês o seguinte: eu não posso prometer a vocês riquezas neste mundo. Não posso prometer a vocês alívio da dor, prosperidade, que você vai vencer, que você vai conquistar tudo que você quiser, porque você é crente, porque você crê, porque você faz voto, isso não. Porque eu não estaria fazendo uma promessa com base nas Escrituras. Mas eu posso prometer a vocês que o Senhor Jesus há de vir e que Ele está voltando para buscar a sua igreja. E isso eu posso dizer porque está escrito. Isso eu digo porque Ele falou que voltaria para a sua amada e que a sua amada devia estar vigiando, lutando contra o mal que faz parte de toda geração, que faz parte da nossa vida. Agora, a gente sabe, a partir dessa promessa, que quando Cristo voltar, será o fim do sofrimento, será o fim do pecado. A pergunta que se faz é: você tem lutado contra isso? Lutado contra o sofrimento? E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer de conta que não existe sofrimento. É você viver as dores. É você experimentar o consolo do eterno, aqui na terra. O Espírito de Deus gerando no seu coração um consolo que este mundo não pode te dar, uma paz que esse mundo não pode te dar, para você enquanto sofre, enquanto é escarnecido, porque você tem fé, você crê em Jesus e ainda sofre. Enquanto você passa por tudo isso, você experimenta essa graça bendita e você olha para as pessoas que estão sofrendo com compaixão e as consola com essas doces palavras, palavras de esperança, palavra da ressurreição. Você tem lutado contra o sofrimento, contra o pecado, que é um mal que assola muitos de nós. Você tem lutado contra o pecado. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, vai dizer: vocês não têm lutado ainda até o sangue. Esforço, meus irmãos, dedicação por uma vida de piedade, por uma vida de santidade. Nós lutamos com isso porque a gente aguarda a vinda de Jesus, porque a gente espera ser encontrado com Ele como guardas que vigiam a noite inteira, que não dormem, que não descansam, porque a gente tem essa esperança para guiar essa geração, uma esperança para nutrir a nossa alma, para dirigir a nossa vida. Você que é assolado pelo sofrimento, a vinda de Jesus vai acabar com o sofrimento. Por isso, o livro de Apocalipse encerra dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, ardente expectativa pela vinda dEle, porque os dias são duros para a igreja.
Mas o triunfo e a glória com a vinda de Jesus é o alívio de todo esse mal, não para a era presente, não para os dias que a gente vive. Eu preciso dizer a você que sofre com o pecado, Jesus virá como um general, e toda a sua luta como um frágil soldado, mas que não arreda da espada, que é a palavra de Deus, que luta com ela, sofrendo os ataques, as artimanhas de Satanás. Eu preciso dizer, o resgate virá para você, soldado, soldada, o general, o soberano, ele virá com majestade e glória para te resgatar nessa luta, para te resgatar nesse sofrimento. Preciso dizer a você que o seu nascimento não é obra do acaso, você que está lutando, você que está sofrendo. Salmo 139 diz o seguinte, os versículos 13 a 17, eu quero ler isso para você, para a gente encerrar. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele tem o governo de todas as coisas. Ele te formou, ele te criou, e ele te deu uma promessa nesse tempo. A promessa de que Jesus virá para acabar com todo o sofrimento que hoje você passa, com toda a sua luta contra o pecado. Quero te convidar a orar, se você pudesse colocar de pé. Feche os seus olhos e coloque-se diante de Deus a partir dessa palavra do Salmo 139. Ele te formou, o dia do seu nascimento foi designado por Ele. O problema do mal na sua vida, seja ele natural, seja ele moral, não muda quem Deus é. Não muda o Deus que te formou. Deus, ele está no controle de tudo. Ele manifesta a sua misericórdia. Ele manifesta a sua graça. E ele tem uma promessa para os seus dias. Os dias que ele mesmo determinou para a sua vida aqui. A promessa de que Jesus virá. E esse dia vai ser um dia lindo. Esse dia vai ser um dia sem dor, sem sofrimento, sem luta. Vai ser um dia de descanso eterno. Vai ser um dia de paz eterna. Um dia de grande alegria, onde os crentes pularão, celebrarão a vitória contra o sofrimento, contra a dor, a vitória contra o pecado, a vitória contra tudo aquilo que é mal. O seu dia, o dia do seu nascimento, a sua vida, foi designado por Deus, pelo soberano, e Ele está no controle dela até o fim. E Ele tem essa promessa para você, de que Jesus virá. Pai Celestial, eu te dou graças, porque a história pertence ao Senhor, e o Senhor não muda o fim dela.
O Senhor não muda o fim dela por causa dos nossos problemas aqui, por causa do problema do mal, o mal que nos assola. O Senhor não muda, o Senhor é Deus. E na tua misericórdia, Senhor, a gente vem te pedir o resgate de todo o sofrimento, o resgate de todo o mal. O Senhor revelou a sua graça, o Senhor revelou o seu poder no nascimento de Jesus, no Natal. E a gente te dá graças por isso. E a gente dá graças também, Senhor, porque o nosso nascimento não é obra do acaso. É o poder do Senhor sendo manifesto. E a gente vem pedir, ó soberano Senhor, tenha as nossas vidas nas tuas mãos até o fim. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com a vida de todos vocês até que o Senhor Jesus venha. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Abraça quem está do seu lado, dá um aperto de mão. Eu vou até a porta para poder cumprimentá-los lá fora.